A paz do Senhor, crianças. Sejam muito bem-vindos à nossa aula da Escola Dominical desse domingo, dia 2 de agosto de 2020. Vamos iniciar a nossa aula da escola de hoje fazendo uma oração? Feche os seus olhos e oremos juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade desse domingo de manhã estarmos aqui para poder aprender mais um pouco da sua palavra, Senhor. Te pedimos, Senhor, esta manhã um coração ensinável para que possamos aprender a sua palavra, para que possamos entender a sua vontade, que é boa, é perfeita e agradável para as nossas vidas, Senhor. Peço também ajuda, a direção do Espírito Santo para que possa nos ajudar, nos capacitar para sermos um instrumento de Deus e transmitir a sua palavra da maneira que o Senhor quer que as crianças ouçam esta manhã. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Eu vou apresentar a frase do dia. A frase do dia de hoje é: a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Sabia, crianças, que a vontade de Deus ela é sempre boa, é perfeita e é agradável na nossa vida? Pegue a sua Bíblia, crianças, e abram lá comigo, acompanha a Escola Dominical com a Bíblia hoje. Abra lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Ainda não é a memória em ação, mas eu quero mostrar para vocês que a frase do dia também está escrita lá na Bíblia. Está escrito em Romanos capítulo 2, versículo 2. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, é perfeito e é agradável. Então, crianças, a vontade de Deus sempre vai ser bom, perfeito e agradável para as nossas vidas. E confia na vontade de Deus, para que Deus sempre sabe o que é melhor para as nossas vidas. Vamos colocar aqui a coroa agora no nosso ursinho e vamos para a nossa memória em ação. A memória em ação está escrito lá em Efésios capítulo 5, versículo 17. Acompanha comigo lá. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Então a memória em ação é: procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Como que nós conseguimos entender o que o Senhor quer que nós façamos? Como será? Através da Bíblia. Sabia, crianças, que a Bíblia é o nosso manual de instrução de como que o Senhor quer que nós vivemos? Então, para a gente conhecer a vontade de Deus e o que o Senhor quer que a gente faça, a gente tem que sempre estar lendo a Bíblia, porque através da Bíblia Deus fala com a gente. E assim a gente consegue aprender e consegue entender qual que é a vontade de Deus que Ele quer que nós façamos. E a vontade de Deus sempre é boa, é perfeita e é agradável. Por que será que nessa aula de hoje tudo está com coroa? A memória em ação está com coroa, a frase do dia está com coroa, a memória com coroa? Porque a lição de hoje, a história de hoje vai falar sobre reis. Então vamos falar sobre reis. Sabia que o povo de Deus, ele era governado pelo próprio Deus? Ele não era governado por reis, homens. Ele era governado pelo Rei dos Reis, Deus. E o povo de Deus, ele começava a observar isso, que os povos vizinhos, eles eram governados por homens, mas o povo deles era governado por rei. Deus, ele governava o povo dele através de um homem que se chamava Samuel, era o profeta Samuel. Deus governava o povo, falava o que ele queria, qual era a vontade, o que ele queria que o povo fizesse. E ele falava para o profeta Samuel, para os profetas Samuel falar para o povo dele qual que era a vontade de Deus. Só que o profeta Samuel, ele começou a ficar velhinho, estava envelhecendo, os filhos dele já tinham crescido, eles tinham se tornado homens e eles se tornaram juiz. Juiz é aquela pessoa que julga a causa de outras pessoas. Só que os filhos dele, eles não seguiram o exemplo do pai deles, eles não seguiram o exemplo de Samuel, que era um grande homem de Deus. Os filhos dele, eles julgavam as causas das pessoas da maneira que eles queriam, conforme as vontades deles, eles não eram homens de Deus. E o povo de Israel começou a observar isso e eles começaram a ficar com medo. Logo o profeta Samuel já está ficando velho, logo vai morrer. Será que a gente vai ficar nas mãos dos filhos dele?
E eles viram que os outros povos tinham reis e eles queriam um rei também. Olha lá, aqueles povos têm rei, por que a gente não pode ter um rei também? E eles foram lá falar com o profeta Samuel. Profeta, nós queremos um rei, assim como as outras cidades, os outros povos têm reis, nós também queremos reis. Um rei para governar, para nos dirigir. O profeta Samuel, ele não gostou muito dessa ideia, ele ficou triste com essa ideia. E ele foi lá e falou com Deus, foi falar para Deus qual que era a vontade do povo. E Deus falou para Samuel, Samuel, não fique triste, porque eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Deus falando isso, eles estão rejeitando a mim, eles estão rejeitando eu como o rei deles. Então vai lá e vamos dar a vontade deles, vamos dar um rei para eles. E eles começaram, ele falou assim, só que você vai lá e fala para eles que eles, como que vai ser o povo deles, como que o governo desse rei vai ser, fale tudo detalhadamente para ele. E o profeta Samuel foi lá e falou, Deus vai permitir que vocês tenham um rei, só que esse rei, a vida de vocês não vai ser fácil. A vida de vocês vai ser, os homens provavelmente vão trabalhar para o rei como escravos, como soldados, muitas vezes nem vão ganhar dinheiro para isso. As mulheres vão trabalhar fazendo comida, vão ser cozinheira, vão fazer pão, vão fazer perfume para o rei e para a família dele. E as terras vão ficar as melhores terras vão ficar para o rei e para a sua família. E vocês vão perder as terras boas. O povo falou assim, não queremos nem saber, nós queremos um rei. Então Deus apresentou pessoas para que fossem o rei e Deus apresentou um homem que se chamava Saul. Saul era um homem forte, alto, e o povo olhou para aquele homem e falou, com certeza esse vai ser um bom rei, esse vai ser um homem que vai vencer guerra, vai ajudar a gente a vencer guerras, esse homem vai ser um bom rei, queremos Saul como nosso rei. E Deus permitiu que Saul se tornasse rei do povo de Israel. E Saul se tornou rei. Só que passado o tempo, Saul ele começou a ficar rebelde, Saul ele começou a não seguir mais o que Deus queria, ele não pedia direção de Deus para nada. Quando o povo de Israel ia guerrear, ele não pedia direção de Deus, ele não pedia ajuda de Deus e o povo de Israel sempre perdia as guerras. Acabava perdendo a guerra para o povo filisteu, para os outros inimigos, porque eles não estavam mais sendo direcionados, não estavam mais sendo guiados por Deus, porque o próprio rei não pedia direção de Deus. E Deus ficava lá, quietinho, só vendo. Ele não estava mais dirigindo o povo. Ele não estava mais reinando o povo. Quem reinava o povo agora era Saul. Só que o povo agora estava sofrendo. O povo começou a se frustrar, começou a ver que não estava dando certo. Mas Samuel, ele continuava orando por Saul, ele insistia, pedia misericórdia para Deus, para que Deus tivesse misericórdia de Saul. E um dia Deus falou para Samuel, Samuel, por que você continua insistindo com Saul se eu já desisti? Eu não quero mais Saul como o rei do meu povo. Vai lá, pedindo para Samuel, vai lá agora em Belém e fala com Jessé. Eu escolhi um dos filhos de Jessé para ser o novo rei do meu povo. Então Samuel foi até Belém, foi lá na casa de Jessé e foi conhecer os filhos de Jessé. Quando ele viu o filho mais velho de Jessé, Abinadab, ele falou, Abinadab era um homem alto, forte. Samuel olhou e falou, com certeza esse vai ser um bom rei, esse vai ser o rei de Israel. Deus falou, não Samuel, não olhe eu não vejo como o homem vê. Você está vendo o exterior, mas eu não olho para o exterior, eu olho para o interior, eu olho o coração, eu olho o caráter, e esse não é o novo rei. E daí foram se passando todos os filhos de Jessé, e nenhum Deus apontava como o novo rei.
Até que até que Samuel perguntou para Jessé: acabaram seus filhos? Jessé falou: não, ainda tem um mais novo. O mais novo está lá cuidando das ovelhas lá fora. E Samuel falou: então chama ele. Chamou, Davi chegou lá. Quando Davi chegou lá, Deus falou: esse é o meu novo rei, pode ungir ele. E Samuel ungiu o novo rei, ungiu Davi. E Davi, ele foi um grande rei. Davi, ele foi um grande rei, e todo o povo gostou dele. Talvez lá no começo, Davi ele não tinha as características de um rei, tanto que nem os irmãos, nem o pai dele acreditou que ele seria um rei. Mas como Deus disse para Samuel: eu não vejo como o homem vê, eu olho para o interior, não olho para o exterior, eu não olho para a aparência. Deus sabia que no interior de Davi tinha capacidade para ser um melhor rei que Israel já teve. E Davi foi o melhor rei que Israel teve até aquele momento. Davi era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, ele era pecador, ele pecava, mas sempre que ele pecava, ele pedia perdão, e ele pedia perdão com sinceridade, e Deus sempre sentia aquela sinceridade no coração de Davi. E Davi era um homem dependente de Deus e sempre pedia direção para Deus em tudo. Então, crianças, com essa história, e daí o povo viu que a vontade de Deus sempre foi a melhor, que Davi sempre foi, Davi, que era a vontade de Deus, era o rei que o Deus escolheu, foi melhor do que o rei que eles escolheram segundo a vontade deles, porque a vontade de Deus sempre é boa, é perfeita e agradável. Crianças, com essa história de hoje, nós conseguimos aprender 2 lições. Primeira lição que eu queria passar para vocês. Vocês lembram lá que o povo ficou olhando os povos vizinhos, que o povo vizinho tinha rei e eles não tinham? Então, crianças, Deus, ele quer falar para vocês hoje, para vocês não ficarem olhando o que um vizinho, um amiguinho de vocês tem, que vocês não têm. Às vezes eles têm algum brinquedo, alguma coisa que vocês não têm e vocês querem ter. Não olhe, não compare a vida de vocês com a vida de outras pessoas, porque a vontade de Deus para vocês é boa, é perfeita e agradável para vocês. E talvez aquilo que o teu coleguinha tem, a família do teu coleguinha tem, não seja a vontade de Deus para vocês. Então não compare, não tenha comparações assim como o povo de Israel começou a se comparar. E aceita a vontade de Deus para a vida de vocês. E a segunda lição é que Deus, ele viu em Davi o melhor rei, ele não olhou a aparência. Deus, ele não olha a aparência também. Às vezes a nossa vontade, crianças, a nossa própria vontade é melhor. A nossa vontade é boa aos nossos olhos, mas na verdade ela não é. Na verdade, a vontade de Deus sempre será melhor. A vontade de Deus sempre será mais perfeita que a nossa própria vontade. E só que isso a gente vai conseguir aprender lá na frente. Às vezes nós podemos pensar que a nossa vontade é mais bonita aos nossos olhos, mas que Deus quer falar com você esta manhã é que você não olhe para a sua vontade, não olhe mais para as suas coisas com os olhos seus, da sua vontade, mas olhe com o olhar de Deus, que você procure pedir direção para Deus. Deus, a sua vontade é melhor para minha vida, mesmo eu achando que aquilo é melhor para mim, mas me dê o que é a sua vontade, que a vontade de Deus sempre vai ser melhor. Então, não fique procurando o que é melhor aos seus olhos, o que é mais bonito. Não olhe pela aparência exterior, mas olhe pela aparência interior, aquilo que é mais bonito, segundo a vontade de Deus, que é sempre boa, é sempre perfeita e agradável. Essa foi a nossa lição da Escola Dominical desse domingo. E estamos agora nos despedindo, e se vocês se desejarem, podem fazer a lição. A lição foi passada a revistinha para o pai de vocês no nosso grupo. Faz a lição, acompanha na Bíblia, acompanha na lição e medita nessa palavra que Deus colocou para vocês aprenderem nessa semana.
Então Deus abençoe, tenha uma ótima semana, um ótimo domingo e Deus abençoe a vida de vocês em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus.